Então, eu sou o professor Fernando Moraes, sou licenciado e bacharel em Educação Física, especialista em nutrição na prática esportiva e em reabilitação e exercício físico nas doenças e lesões musculoesqueléticas. Também atuo como pesquisador na área de atividade física, exercício e saúde e sou personal fitness trainer certificado pela Federação Internacional de Fisiculturismo. Então, aqui temos algumas das pesquisas que eu fiz e foram apresentadas em congressos nacionais e internacionais também. E aqui temos alguns prêmios que eu recebi e o estúdio também ao longo desses 6 anos do estúdio. Então, em 2015 eu fui eleito profissional do ano e em 2017 fui nomeado embaixador da qualidade física, exercício e saúde pela Associação Brasileira de Liderança. E recebi o prêmio de empresário do ano nos anos de 2018 e 2019 pelo Latin American Quality Institute, na parte de atividade física, exercício e saúde. E o estúdio foi premiado em 2016 como o melhor do ano na categoria saúde e bem-estar e recebeu o prêmio Brasil Quality Certification no ano de 2018 e 2019, também pela Latin American Quality Institute. E, para quem não conhece ainda, o estúdio Personal Fitness for Health está há 6 anos no mercado e ele trabalha com atividade física e exercícios voltados para a melhora e os cuidados com a saúde e também qualidade de vida, além de atuar com performance esportiva. Os treinos são feitos de acordo com a necessidade individual de cada aluno, sempre seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Federação Internacional de Fisiculturismo. Então, a nossa palestra de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os principais erros cometidos no processo de emagrecimento. E por que esse tema é muito importante? Porque hoje, o maior causador de mortes no mundo é a obesidade. A obesidade em si, ela não mata ninguém, mas as doenças associadas à obesidade, sim. Então, eu dividi a palestra em atos, né? São partes para nós compreendermos melhor essa epidemia mundial. Né? Não é uma pandemia, mas é uma epidemia. Então, eu trago aqui um estudo que foi realizado em 2016 e publicado na revista Lancet, que é a revista de maior fator de impacto que tem hoje em dia. E esse estudo, ele fez uma retrospectiva de 1990 a 2013 de mortes por AVC no mundo inteiro. E os dados mostraram que os maiores causadores de morte em 188 países durante 1990 e 2013, o maior causador de morte foi a pressão alta, a hipertensão arterial, seguido por uma dieta baixa em frutas, o alto índice do IMC, então um alto percentual de gordura, uma dieta rica em sódio, tabagismo, dieta baixa em vegetais, dieta baixa em grãos, temas relacionados à poluição ambiental, glicose alta e baixa atividade física. Então, esses foram as 10 maiores causadores de morte no mundo, influenciados pelo excesso de peso e obesidade. E no Brasil, como é que está essa questão? Um estudo de 2017 mostrou que quase 390 mil mortes foram causadas por doenças cardiovasculares, quase 250 mil mortes por câncer e cerca de 85 mil mortes por questões pulmonares. Se a gente levar em consideração nos anos de 1990, os problemas do coração não chegaram a 150 casos. Infecções de vias aéreas, 37 casos. Doenças diarreicas, que hoje a gente nem vê mais isso, a pessoa morrer por diarreia, 29 pessoas. Então, só os 3 primeiros itens, se nós compararmos, olha a diferença do número de pessoas. E isso está associado ao excesso de peso e à obesidade. Então, eu trago aqui uma imagem só para a gente ter uma ideia. Essa é uma foto de uma praia nos anos 90. Então, se a gente procurar, a gente quase não vai achar ninguém com indícios de que está fora do peso. E essa outra imagem aqui
já é uma foto mais recente dos anos 2000. Então, só de bater o olho aqui na família que está aqui à frente, a gente já vê que a família inteira está fora do peso, e tem mais algumas outras pessoas ao fundo que, se a gente observar também, tem características de estar acima do peso. E por que isso acontece, né? Então, quais são os efeitos desse excesso de peso e da obesidade para a saúde? Bem, o excesso de peso e a obesidade, ele vai favorecer o derrame cerebral, que foi o primeiro estudo que nós vimos. Então, o maior causador de morte global é o AVC. O entupimento das artérias, que é a arteriosclerose, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, varizes, gota, osteoartrose, diabetes, cálculo biliar e apneia do sono. Então, só o fato de você estar acima do peso, você já está favorecendo o surgimento de qualquer uma dessas doenças. E tem um outro ponto muito importante. Vocês sabiam que a circunferência abdominal acima de 102 centímetros para o homem e 88 centímetros acima para a mulher, a cada 1 centímetro a mais desses valores, você aumenta a porcentagem de risco para todas essas doenças que nós observamos aqui. Então, nós temos a tabela para as mulheres e a tabela para os homens. E esses são os 10 tipos de câncer que estão diretamente relacionados ao excesso de peso e obesidade. Esse é um estudo de 2014 que também foi publicado na revista Lancet. E aí, o Brasil, né, o Ministério da Saúde, ele tem um inquérito por telefone que é o Vigitel, que ele acompanha a saúde dos brasileiros. E aqui a gente vai fazer um recorte desse estudo, analisando os anos de 2016 a 2020. Então, se a gente analisar aqui o primeiro gráfico, né, de 2006 a 2016, num intervalo de 10 anos, o excesso de peso cresceu 26,3% no Brasil, passando dos 42,6% em 2006 para 53,8% em 2016. O último estudo que foi realizado no ano passado, que foi publicado esse ano, traz que o excesso de peso agora subiu para 55,4%. Ou seja, nós vemos que a cada ano o excesso de peso vem crescendo na população brasileira. E a obesidade cresceu 60% nos últimos 10 anos, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, e agora ela está em 20,3%. E aí, diante desse panorama que nós temos, né, dessa epidemia mundial do ganho de peso, a gente vai começar a entender por que isso é um problema não só de saúde pública, mas também econômica, pois os cuidados com a saúde da população no tratamento das doenças associadas à obesidade geram um custo elevado para os cofres públicos e também para os planos de saúde. Então, para a gente começar a entender o problema, a gente precisa definir o que é a obesidade. Então, de acordo com a literatura científica, a obesidade é definida como uma doença crônica e multifatorial, sendo caracterizada pelo excesso de peso corporal à custa de uma maior quantidade de gordura, que excede os padrões estruturais e físicos do corpo, e de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o aumento de 20% ou a mais do seu peso corporal significa que o excesso de peso tornou-se um risco à sua saúde. E aqui nós temos as faixas de gordura esperada para cada faixa etária. Então, dentro de cada um desses intervalos etários, nós temos as quantidades que são consideradas normais e esperadas para a gordura. Porque a gordura, ela não é de toda ruim no nosso organismo. Ela tem algumas funções muito específicas. Uma delas é cuidar da produção de hormônios e fazer a síntese das vitaminas A, K, E e D. E aqui a gente traz uma imagem para mostrar a diferença entre 1 kg de massa muscular e 1 kg de gordura, 5 kg de massa muscular
e 5 quilos de gordura. Como a gordura tem uma densidade menor do que a massa muscular, ela acaba ocupando um volume maior dentro do corpo. E aí, como a gente viu lá na definição, a obesidade ou excesso de peso, ele é multifatorial. Então, quais são os fatores que causam esse excesso de peso e obesidade? Então, alguns dos fatores são os fatores genéticos, que são as tendências da família. Nós temos os fatores ambientais, né, que é o ambiente onde essa pessoa está inserida, as pessoas que ela convive. Nós temos os fatores sociais e culturais, que aí são as relações de estresse, ansiedade. E nós temos as alterações metabólicas, que são as disfunções fisiológicas dentro do organismo, os hábitos alimentares, a inatividade física e os fatores psicológicos. Todos esses fatores, eles se entrelaçam entre si e um influencia sobre o outro e essa relação entre eles são os fatores que vão gerar o excesso de peso e obesidade. Por isso que o trabalho do emagrecimento não é tão simples como a gente vê as pessoas vendendo por aí. Esse é um tema muito complexo e hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor como funcionam essas relações. Então, uma parte desses fatores foi a evolução industrial. Então, ao longo da nossa evolução, o ser humano ele deixou de fazer os movimentos com seu próprio corpo e passou a se condicionar num estado mais sedentário, ou seja, hoje ele se movimenta muito menos do que se a gente voltasse aí 50 anos atrás, no período onde as pessoas ainda, a agricultura era muito artesanal, né? As pessoas que tinham que cultivar, a indústria não era tão robotizada, então as pessoas tinham que usar o seu próprio corpo fazendo esforços físicos para conseguir fazer a produção das coisas. E aí, a evolução do fast food também contribuiu. Então, se a gente olhar aqui, que em 1984 um refrigerante tinha 192 ml e tinha apenas 79 calorias, hoje esse refrigerante tem quase 600 ml e 250 calorias. A mesma coisa vale para o hambúrguer e para a pipoca, para todos os alimentos em geral. Então, são alimentos altamente ricos em gordura e açúcar, que são extremamente calóricos em porções muito grandes, que eleva a quantidade de calorias ingeridas ao longo do dia. E aí, se a gente fizer aquela comparação dos dois gráficos anteriores, do aumento da ingestão calórica e a redução da atividade física, o que a gente tem? Antigamente, as pessoas consumiam algo em torno de 3.000 calorias por dia. E dessas 1.000 calorias ele gastava com suas atividades diárias. Então, a gente tinha uma eficiência da subsistência de 3:1. Hoje, as pessoas comem, em média, 2.100 calorias, mas gastam apenas 300 calorias nas suas atividades diárias, dando uma eficiência de 7:1. Ou seja, de 7 partes que ele come, apenas uma ele gasta. E isso vai contribuir para o ganho de peso. E aí, um outro fator que vai influenciar também nessa mecânica do ganho de peso é a relação do sono. Então, esse estudo que foi publicado em 2007 no Arquivo Brasileiro de Metabologia Endócrina mostra que o débito do sono vai provocar um cansaço, esse cansaço vai gerar uma redução das atividades físicas diárias, resultando no ganho de peso. E o débito de sono também vai influenciar no funcionamento dos hormônios. Então, ele vai diminuir os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, e vai aumentar os níveis da grelina, que é o hormônio da fome. E também vai gerar outras alterações hormonais que vão resultar no aumento da fome, uma seleção pior dos alimentos e uma redução do gasto energético também resultando no ganho de peso. E o débito do sono também, como a pessoa ela dorme pouco, ela passa muito mais horas acordada, isso aumenta a oportunidade para ela se alimentar. Então, quem nunca depois da meia-noite estava acordada não foi lá assaltar a geladeira e beliscar alguma coisa. Então, isso contribui para a ingestão maior de alimentos e também vai contribuir para o ganho de peso. E aí, como é que vai funcionar essa mecânica no cérebro, né, na produção dos hormônios? Então, a privação do sono vai fazer com que você diminua a sua produção de leptina, que é produzida no tecido adiposo.
Então, uma das funções das células de gordura é produzir a leptina, que é o hormônio que gera a saciedade, que é o hormônio da saciedade. Então, a privação do sono vai reduzir a nossa leptina na corrente sanguínea e vai aumentar a produção da grelina no estômago, que é o hormônio da fome. E essas informações vão ser levadas lá para o hipotálamo, e o hipotálamo vai disparar a fome e a pessoa vai acabar comendo e, com isso, tendo um ganho de peso. E aí, um outro fator também que vai contribuir, né, essa privação do sono, ele vai gerar uma alteração no nosso ciclo circadiano. Então, o que é o ciclo circadiano? É a maneira pela qual o nosso organismo se adapta à duração do dia e da noite, de forma a sincronizar as nossas funções fisiológicas com a duração de um dia. Então, o que a alteração desse ciclo circadiano vai gerar? Então, ele vai ajudar a elevar a circunferência abdominal, que é um fator de risco que a gente viu para diversas doenças, vai aumentar os índices de triglicérides no sangue, vai reduzir o colesterol HDL, que é um colesterol bom, vai auxiliar na elevação da pressão arterial, gerando uma hipertensão arterial, e também vai aumentar a glicose no sangue. Esses fatores, se você tiver 4 ou mais dele, você já é diagnosticado com a síndrome metabólica, que é um distúrbio da fisiologia do organismo. E aí, esse estudo de 2009 ainda, o que ele traz? Que a poluição luminosa, então a luz azul do celular, do computador, da televisão, é um tipo de luz que ela diminui o nosso sono, porque ela estimula o cérebro. Então, ficar à noite com o celular por altas horas vai fazer com que o seu cérebro se torne ativo, continue ativo e não venha um sono. E aí, isso vai gerar um descontrole da temperatura corporal, vai facilitar o consumo de alimentos ricos em calorias e gorduras, diminuindo a sua atividade física, aumentando o estresse e o cansaço. Então, esse estilo de vida moderno que a gente leva hoje é o principal causador de doenças cardiológicas, depressão, resistência à insulina, distúrbios do sono, pressão alta, distúrbio do perfil lipídico, né, que são os colesteróis, gordura no fígado, obesidade e distúrbio da glicose. E aí, essa função vai gerar o distúrbio do ciclo circadiano. Então, você vai ter uma baixa do seu colesterol bom, que vai gerar um aumento da obesidade central, gerando um aumento do seu triglicérides, levando à hipertensão, ao diabetes e às disfunções hormonais. E esse é um ciclo que não tem fim. Então, também o ciclo circadiano alterado, ele vai provocar arritmias, hipertensão arterial, como a gente já falou, né, que ele repete os estudos que dizem, que corroboram com esses dados, né, vai trazer essas disfunções. E tem um outro estudo também, que as questões emocionais, elas também vão influenciar diretamente no ganho de peso. Então, esse artigo aqui, né, ele descreve os mecanismos pelos quais as pessoas acabam comendo mais. Então, normalmente a pessoa que tem algum trauma, ela gerou um ponto gatilho na mente dela, e toda vez que acontece alguma coisa, esse ponto gatilho é disparado, que vai fazer com que ela coma, porque normalmente nós associamos o comer com algo prazeroso, com algo bom. Então, eu tive um estresse, algum problema, disparou esse ponto gatilho, meu cérebro vai querer uma experiência gratificante. Então, eu vou lá comer algo que eu goste. Isso vai me gerar uma sensação de bem-estar. E eu vou querer repetir essa experiência. Só que, como eu repeti a experiência, vai bater o peso na consciência porque eu comi o que eu não deveria ter comido. E aí eu vou gerar um mal-estar em mim mesmo. E aí eu vou entrar naquela primeira ação de desespero, eu vou lá em busca daquele alívio, vou comer novamente, que vai diminuir o meu bem-estar depois, e eu nunca vou entrar num estado de equilíbrio. E vamos ficar nesse ciclo vicioso. Então, diversos pontos gatilhos vão disparar em nós a vontade de comer, e isso é algo que vai contribuir diretamente para o ganho de peso e obesidade. E aí, no final, o resultado de todas essas interações
é o ganho de peso progressivo. E aí agora que a gente definiu o panorama, como é que tá, como é que funciona o mecanismo, eu vou trazer para vocês um pouquinho de como é que está a situação atual. Então, nós temos essa situação atual que foi diagnosticada, né, que é o ganho de peso. Houveram intervenções que foram aplicadas ao longo desse tempo por parte dos governantes e dos órgãos relacionados à saúde, e nós tivemos uma piora do quadro. Então, vou explicar para a gente entender melhor como funcionou essa mecânica toda. Então, a nossa situação atual é que, hoje, 2020, 55% da população está com excesso de peso, isso somente no Brasil, e 20,3% da população com obesidade. Então, se nós somarmos, 75% da população brasileira está com problemas de peso. E aí, nós tivemos intervenções que foram aplicadas. Então, o próprio estudo do Vigitel, ele traz um dado que de 2008 a 2018, houve um aumento de 15% no consumo de frutas e hortaliças. Houve um aumento de 25% na prática de atividade física e uma redução de 53% no consumo de refrigerantes e açúcares. Então, as intervenções, se a gente analisar, elas foram bem-sucedidas, né? Elas geraram alguma alteração na população. Só que essa alteração não foi suficiente, porque, como nós vimos, as pessoas continuaram engordando. E aí, tem esses dois estudos aqui que são bem interessantes, eles foram realizados em 2005, mas eles trazem um dado que leva a gente a refletir, que a cada 100 pessoas que tentaram emagrecer, apenas 20% delas conseguiram. E depois de um ano, somente 4 pessoas mantiveram o peso perdido. Então, a gente tem aí uma taxa de eficiência muito baixa. Então, de cada 100 pessoas que tentam emagrecer, apenas 4 conseguem. E por que isso acontece? Então, agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a mecânica do emagrecimento. Então, essa aqui, acho que é a parte principal da palestra, e é o principal que vocês devem ter em consideração na hora de pensar no processo de emagrecimento. Então, se a gente analisar a mecânica básica, né, a gente vai fazer continha de mais e menos. Então, o processo de emagrecimento está relacionado à quantidade de calorias gastas e à quantidade de calorias ingeridas. Então, se nós empatarmos, né, então, ingeri 1.200 calorias, gastei 1.200 calorias, eu empatei, eu vou ter a manutenção do peso. Então, para entender um pouquinho melhor, a gente vai começar a dividir esses componentes. Então, nas calorias gastas, cerca de 60% a 70% delas está relacionado ao metabolismo basal. Então, o metabolismo basal nada mais é do que a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para nos manter vivo durante um dia. De 15% a 30% está relacionado à nossa atividade física. E a atividade física não é o exercício. A atividade física são os nossos movimentos diários. Subir e descer escada, caminhar até a padaria, ir até o ponto de ônibus, lavar a roupa, limpar a casa, enfim, os nossos movimentos básicos. E de 10% a 15% está relacionado ao efeito térmico dos alimentos, que é o tanto de caloria, de energia que o nosso corpo gasta para fazer a digestão. E aí, do outro lado da balança, nós vamos ter as calorias ingeridas através das proteínas, dos carboidratos e das gorduras. As vitaminas e os minerais não entram nessa conta, porque eles não têm calorias. Vitaminas e minerais são caloria zero. Os únicos que têm calorias são os macronutrientes. Então, pela matemática básica, se eu ingerir mais calorias do que eu gasto, eu vou ter um balanço energético positivo que vai contribuir para o ganho de peso. Se eu fizer a balança ao contrário, eu gastar mais calorias do que ingerir, eu vou ter um balanço energético negativo e vou reduzir o peso. E aí, se a gente quiser brincar de favorecer a balança para o lado negativo, para a gente perder peso, nós vamos incluir o exercício. Então, quando eu incluo o exercício, eu tenho um aumento do meu metabolismo basal e eu tenho um gasto a mais de energia por conta do esforço.
Então, eu vou favorecer a balança para o lado negativo, o que facilitaria para eu perder peso. Só que isso normalmente não é o que acontece. Porque como tem um vídeo daquele garotinho do comeu, malhou, o que acontece? A pessoa, ela inclui o exercício na rotina diária dela. Só que ela superestima esse exercício e ela acaba comendo mais. E aí, no fim das contas, a balança acaba ficando neutra, não, ela não vai ter tanto ganho de redução de peso, ou às vezes ele até acaba comendo mais do que ele gastou e ele gera a balança positiva e acaba engordando. E aí a pessoa vai falar que o exercício físico não ajuda, não adiantou nada. Mas na verdade foi um erro do balanço energético ali. Ela superestimou a quantidade de calorias que ela gastou no exercício e subestimou as calorias que ela consumiu na alimentação. Tanto que tem um estudo que foi publicado no Jornal Inglês de Medicina, em 92, que eles entrevistaram sujeitos que estavam praticando atividade física que estavam acima do peso. E aí esse estudo mostrou que 47% dos participantes subestimavam as calorias que eles estavam ingerindo. Eles achavam que comiam muito menos do que o que eles estavam comendo e 51% superestimou o exercício, achou que estava gastando muito mais calorias do que realmente estava gastando, que foi o nosso gráfico ali anterior. E isso gerou os resultados negativos para o objetivo dela, que foi a redução do peso. E aí tem esse outro estudo aqui, que é um estudo bem legal, que ele pegou um grupo de pessoas com obesidade e fizeram uma intervenção para ver qual das intervenções seria mais eficiente. Se seria somente a dieta isolada, somente o gasto calórico através do exercício, e o malhou-comeu, que a pessoa treinou e também teve uma dieta associada. Então, quais foram os resultados? As pessoas que tiveram uma redução calórica através do exercício, em 3 meses, perderam 7,6 quilos, 6,8 centímetros de circunferência abdominal e 6,1 quilos de gordura. O grupo que só fez a dieta perdeu 7,4 quilos, teve uma redução maior da circunferência abdominal em relação ao grupo do exercício, de 7,4 centímetros, só que ela perdeu menos gordura. Ela perdeu 4,8 quilos de gordura. Já o pessoal do grupo do malhou-comeu perdeu somente meio quilo, teve uma redução abdominal de 1,8 centímetros e perdeu 1,5 kg de gordura. Então, esse estudo ele traz para a gente o quê? Que dependendo das escolhas que a pessoa faz, vai influenciar diretamente no resultado final do objetivo. E aí, o que acontece? Se a gente pensar no efeito térmico dos alimentos para ajudar a balança para o lado negativo, para a perda de peso, as proteínas são os alimentos que mais geram gasto calórico, né? Tem um efeito térmico maior para queima de calorias, porque ela é de difícil digestão. Então, um consumo maior de proteínas na alimentação vai ajudar você a acelerar o seu metabolismo basal e, com isso, queimar mais calorias em repouso. E aí, para demonstrar isso, teve esse estudo de 2018, que ele pegou 21 mulheres treinadas, que foram divididas em 2 grupos. Um grupo que teve uma porcentagem maior de proteína na sua alimentação, que ingeriu em torno de 1.800 calorias, e um outro grupo que teve uma ingestão menor de proteína, ingerindo 1.400 calorias. E elas tiveram 2 meses de treinamento, os treinos foram exatamente iguais. A única coisa que diferenciou foi a ingesta de proteína, que os pesquisadores quiseram justamente ver se o maior consumo de proteína influenciaria na redução do peso. E aí, quais foram os resultados desse estudo? Olha só que bacana, né? Em 2 meses, as mulheres que ingeriram mais proteínas, elas tiveram um ganho de peso de 1 quilo. E as mulheres que ingeriram menos proteínas perderam 200 gramas. Aí vocês vão pensar, ah, Fernando, mas engordou. Não, não engordou, ela ganhou peso. Porque na hora que a gente vem acompanhar aqui o Free Fat Mass, que é a massa muscular, elas tiveram um ganho de 2,1 quilos de massa muscular. E as mulheres que
tiveram uma ingesta menor de proteína, aumentaram só 600 gramas de músculo. Mas o mais legal é a terceira linha, que é a massa de gordura, o fat mass. As mulheres que ingeriram mais proteínas, elas tiveram a redução de 1,1 kg de gordura. E as mulheres que ingeriram menos proteínas tiveram uma redução de 800 gramas de gordura. Então, isso corrobora lá com a nossa discussão de que ter uma alimentação mais voltada para um consumo maior de proteínas vai favorecer a redução da gordura corporal, ajudando assim no emagrecimento. E aí que a porca torce o rabo, gente, porque o que acontece? Só a matemática ela é bem simples, né? A gente faz a continha de mais e menos ali, ajusta e resolve. Só que ela sozinha não vai dar conta, porque tem uns fatores que não estão relacionados com a ingestão de calorias, que são os fatores não energéticos, que eles vão contribuir diretamente para facilitar se você vai ter um balanço negativo ou um balanço positivo. E aí, quais são esses fatores? Então, as pessoas que têm a função hormonal bem regulada e faz uma alimentação adequada, tem uma genética mais favorável e a vida dela tem menos estresse, é uma vida mais prazerosa, com um estilo de vida mais tranquilo, ela tem um favorecimento para fazer aquele balanço negativo. Já as pessoas que têm uma desregulação hormonal, principalmente o hormônio da tireoide, tem uma alimentação não muito boa, a genética já vem de uma família que tem tendência a ter excesso de peso, e é uma pessoa que tem uma dieta ruim e também sofre muito estresse, ela tem um desfavorecimento. Então vai favorecer para o ganho de calorias ingeridas por conta daqueles efeitos lá que nós discutimos no começo. Então, além dessa questão do gasto calórico, também tem a questão do estilo de vida e os fatores genéticos e ambientais que também vão influenciar nessa questão. E aí tem esse estudo que ele é muito legal, porque eles mostraram quais são os fatores que influenciam na perda de peso. E aí, se a gente olhar, um dos fatores é o que a gente estava conversando agora, né, que é a composição corporal, que é a quantidade de massa muscular versus a quantidade de gordura, as escolhas alimentares, a composição da dieta, os fatores socioeconômicos. Por que os fatores socioeconômicos? Dependendo da condição socioeconômica da pessoa, vai influenciar na escolha dela pelos alimentos. Então, nós sabemos que ter uma alimentação mais saudável custa bem mais do que uma alimentação não tão saudável. Então, os fatores econômicos e também níveis de escolaridade vão influenciar. Os medicamentos, então sempre que tem alguém que está fazendo algum tratamento, a gente tem que olhar o medicamento que essa pessoa está fazendo, porque alguns medicamentos eles influenciam nesse metabolismo e podem favorecer o ganho de peso. E aí nós vamos ter os fatores genéticos, as questões relacionadas à microbiota. Então, dependendo de como tiver a sua flora intestinal, vai favorecer o ganho de peso ou não. A desregulação hormonal entre a leptina e a grelina, a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina, fatores relacionados à térmica dos alimentos e também os níveis de atividade física, questões culturais e religiosas. Então, eu gosto de citar como exemplo os muçulmanos, que durante o período do Ramadã, eles ficam ali em torno de 30 a 40 dias somente fazendo uma refeição após escurecer. Então, isso gera um déficit calórico muito grande e favorece para o ganho de gordura. As questões de estar seguro, se sentir seguro, a idade, fatores comportamentais. Então, todos esses componentes que se relacionam entre si, eles vão influenciar e determinar a redução de peso da pessoa. E aí, teve um estudo que, para testar essas hipóteses, né, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo que fez cirurgia bariátrica, então, após a cirurgia bariátrica, eles dividiram as pessoas em dois grupos. Um grupo de exercício com terapia e um grupo que não fez nada. E o grupo de terapia e exercício teve 4 meses de treino. Então, o que aconteceu?
A atividade física foi feita 2 vezes na semana, com um tempo de 25 minutos, ou seja, total da semana de atividade física, 50 minutos. E essa atividade física foi de baixa intensidade, uma caminhada leve, seguida de alguns alongamentos básicos. E aí, quais foram os resultados? Enquanto o grupo controle, que não fez nada, ficou por conta própria, eles tiveram um reganho de peso de 2,9 quilos e aumentaram os riscos cardiovasculares em 1,8%. Já o grupo que fez a terapia e o exercício continuaram perdendo peso. Perderam 7,4 quilos e reduziram o risco cardiovascular em 3,4%. E aí vocês devem estar pensando, poxa, Fernando, 50 minutos só de exercício fez todo esse benefício? Não. O que os pesquisadores identificaram? Que só o fato do incentivo deles começarem a fazer esse começo de atividade física gerou alterações comportamentais. Então, eles determinaram que essas pessoas iam começar a fazer atividade física. Esse começo de atividade física gerou neles uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento levou a uma mudança nas escolhas alimentares e foram influenciando todos os outros, gerando uma cascata que resultou nesses resultados aqui que nós vemos. Então, a prática de atividade física ou a terapia comportamental, qualquer um desses pontos que a pessoa resolver alterar, vai influenciar em todos os outros e também vai ajudar a contribuir para essa perda de peso. E aí, se a gente for pensar na prática, né? Então, na prática, como é que podemos fazer para emagrecer de forma mais segura e saudável? Bem, a princípio, eu vou dizer para nós mantermos o foco na parte muscular. Por quê? Se a gente pensar na ideia só da dieta, o que vai acontecer? Para eu emagrecer com a dieta, eu vou ter que reduzir o meu consumo de calorias. Só que eu reduzindo o consumo de calorias, eu vou reduzir o meu consumo de proteína. E isso vai me levar à perda de massa muscular. Eu perdendo massa muscular, eu vou diminuir o meu metabolismo basal. E o que vai acontecer? Com o tempo eu vou estagnar. Então, para eu continuar perdendo peso, eu vou ter que comer menos, que vou perder mais massa muscular, diminuindo ainda mais meu metabolismo basal, virando um ciclo vicioso, que é o que normalmente acontece com as pessoas, que é o tal do efeito sanfona. Então, a pessoa começa com uma dieta restritiva, ela perde massa muscular, ela acha que emagreceu, mas na verdade a perda de peso dela foi devido à perda de massa muscular, só que em determinado momento essa dieta não funciona mais, e às vezes ela até fazendo a dieta começa a ganhar peso. Por quê? Porque o metabolismo basal dela reduziu devido à redução da massa muscular, e aí ela diminui de novo a quantidade de calorias e fica nesse ciclo vicioso. Então aqui, só para a gente ter uma noção, eu trago aqui o exemplo de duas pessoas, né? Então, são duas pessoas que não existem. Uma é a pessoa 0% dedicada para a perda de peso, e eu tenho uma outra pessoa 100% dedicada para a perda de peso. Então, o que vai acontecer? A pessoa 0% dedicada, ela vai ter uma alimentação não satisfatória e também não vai fazer o exercício físico frequentemente. Então, qual que vai ser o resultado dessa mecânica? Ela vai ter um ganho da gordura, ela vai diminuir a quantidade de massa muscular e ela vai ter um pequeno ganho da saúde, porque afinal de contas, de vez em quando ela está fazendo ali algum movimento, então ela vai ter algum benefício cardiorrespiratório. A pessoa que está lá fazendo a musculação, nas mesmas condições, ela vai ter um ganho de gordura um pouco menor, ela vai conseguir preservar e às vezes até ganhar um pouco de massa muscular e vai ter um ganho aí satisfatório da aptidão física geral, ganhando saúde. Agora a gente vai olhar a outra ponta do iceberg, né? O aluno 100% dedicado, que é aquela pessoa que segue a dieta corretamente e faz o seu treino ali bonitinho, de 3 a 6 vezes na semana. Então o que essa pessoa vai ganhar se ela fizer só treino aeróbico? Ela vai ter uma redução da gordura, ela vai ter uma redução da massa muscular, mas ela vai ter um bom ganho da saúde cardiorrespiratória. Se ela tiver o foco só na musculação, ela vai ter uma redução da gordura,
ela vai ter um bom ganho de massa muscular e vai ter uma melhora boa da saúde. E aí aqui eu trago alguns insights de algumas combinações só para a gente ter uma noção de como vai funcionar essa mecânica toda. Então aqui a gente tem o aluno 100%, né, que faz a musculação, faz o exercício aeróbico e segue a dieta. Então ele vai ter uma grande perda de gordura, um grande ganho de massa muscular, uma alta melhora do condicionamento físico e uma alta melhora da saúde geral. Se ele faz o exercício muito bem, tanto muscular quanto cardio, ele tem uma boa perda de gordura, um bom ganho muscular, uma alta melhora do condicionamento físico e uma boa melhora da saúde geral. Se ele praticar só a musculação e a dieta, ele tem uma boa perda de gordura, um grande ganho de massa muscular, uma boa melhora do condicionamento físico geral e uma boa melhora da saúde geral. Se ele praticar só a musculação, sem o exercício cardiorrespiratório e sem a dieta, sem perda de gordura, tem um ganho de massa muscular satisfatório, com uma boa melhora do funcionamento físico e da saúde. Se ele não fizer musculação e nem dieta, somente o exercício cardiorrespiratório, ele vai ter uma baixa perda de gordura, uma perda considerável de massa muscular e pequenas melhoras no condicionamento físico e na saúde geral. E a pessoa que não faz nada vai ganhar gordura, vai perder músculo, vai perder funcionamento e saúde geral. Então, é muito difícil nós sermos o 100% e também é muito difícil ser o 0%. Mas o ideal é a gente tentar ficar aqui nessa faixa do meio, que é para conseguir ter ganhos de saúde e também a redução da gordura, que é o que interessa para o emagrecimento. Então, se a gente for pensar na atividade física como um meio para promover a perda de gordura, né, a emagrecer, então o foco principal tem que ser nos exercícios musculares, que é para aumentar a massa muscular, gerando assim um aumento do metabolismo basal, promovendo uma queima maior de gordura. De foco secundário, os exercícios cardiorrespiratórios, para também auxiliar na queima de gordura e ter os cuidados cardiorrespiratórios. E isso serve para todos os objetivos, independente se a pessoa quer estética, se ela quer saúde, se ela quer performance ou se ela quer qualidade de vida. Independente do seu objetivo com a sua vida, os focos principais deveriam ser a musculação e os exercícios cardiorrespiratórios. E aí aqui, assim como a gordura tem os índices que são esperados para cada faixa etária, aqui nós também temos a quantidade de massa muscular que seria ideal de acordo com cada faixa etária. E aí, qual seria o outro foco que a pessoa deveria ter? Né? Então, tem que ter o cuidado, sim, com a atividade física e o exercício, mas o profissional de educação física sozinho, ele não vai dar conta do recado. Então, ele consegue provocar algumas mudanças, mas para ter um bom desempenho, precisa do auxílio de um nutricionista também. Porque como o problema ele é multifatorial, então nós precisamos de uma equipe multiprofissional para auxiliar. E não é só ter o personal trainer ou o professor lá da academia e ter um nutricionista também. Os dois têm que trabalhar em conjunto, eles têm que ter uma comunicação, porque se um faz a estratégia A e o outro faz a estratégia B, a pessoa ela não vai ter benefício, porque cada um está puxando a sardinha para um lado. Então, o trabalho sempre tem que ser no foco na pessoa. Então, todos os profissionais envolvidos têm que ter algum tipo de contato para estabelecer as melhores estratégias para o atendimento dessa pessoa. Então, pensando no nutricionista, qual vai ser a função dele nesse processo do emagrecimento? Então, ele vai auxiliar na divisão dos alimentos na dieta. Para quê? Para aumentar a termogênese, né, que é a sua queima calórica em repouso, aumentando assim o seu gasto energético e diminuindo o peso corporal. E aí, essa divisão dos alimentos também vai contribuir para o controle do apetite, a redução na sensação de fome, um menor volume de alimentos ingeridos, gerando uma saciedade maior e um controle das calorias totais ingeridas durante o dia. E também
é preciso um foco nas terapias complementares. Por quê? Como nós vimos, questões emocionais como estresse e ansiedade contribuem para os pontos gatilhos para o maior consumo de alimentos calóricos. Então é interessante, sempre que possível, ter um acompanhamento de algum terapeuta, seja ele psicólogo, terapeuta ocupacional, alguém que auxilie cuidar dessas questões psicológicas, identificar esses pontos gatilhos, e também o acompanhamento de um médico endocrinologista para a questão hormonal, porque as alterações geradas também podem influenciar de grande impacto na questão do excesso de peso e obesidade. E aí, eu gostaria de lembrar vocês que é possível sim perder peso sem fazer exercício e comendo besteiras, tanto que a gente tem aquele documentário A Dieta do Palhaço, daquele rapaz lá que fez dieta só comendo McDonald's, que emagreceu horrores e que depois teve diversos problemas de saúde devido a essa dieta maluca que ele fez. Mas fica a reflexão, será que é a melhor opção, diante de tudo isso que a gente conversou, dessa complexidade toda que é o processo de emagrecimento? E para a gente finalizando, né, além dessa questão relacionada à perda de peso, né, com a perda de gordura, quais são os outros benefícios do exercício? Então, esse estudo aqui de 2012, o que ele trouxe? Eles fizeram um levantamento de diversas pesquisas, foram mais de 138 artigos, e eles mostraram, né, nessa revisão bibliográfica, que de 3 a 8% de massa muscular é perdida por década. Então, a partir dos 40 anos, nós perdemos de 3 a 8% da nossa massa muscular a cada década. Então, esse é mais um fator que corrobora para a importância do treinamento de força, né, para você não perder tanta massa muscular assim ao longo dos anos. E os outros benefícios que a atividade física traz, né, um deles são os benefícios fisiológicos, né, então ele vai ajudar a controlar o colesterol, o triglicérides, ele vai melhorar a sua resistência física para as suas atividades da vida diária, vai melhorar a densidade dos ossos, principalmente as mulheres que no período da menopausa têm um favorecimento para ter osteopenia e osteoporose, então vai estar auxiliando na prevenção desses problemas, vai melhorar a força muscular, vai melhorar as questões relacionadas à glicemia, vai fazer controle da pressão arterial e também vai auxiliar na perda do peso e na mobilidade articular que nós vamos perdendo no processo de envelhecimento. E além desses benefícios fisiológicos, o exercício também vai ajudar com os benefícios psicológicos, porque ao se movimentar, você vai produzir os hormônios do bem-estar. A epinefrina, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina. E esses hormônios, eles vão contribuir para a manutenção da sua autonomia, vai reduzir o isolamento social, porque querendo ou não, quando você pratica atividade física, normalmente você está com mais alguma pessoa, você nunca está sozinho, contribui para o ganho do bem-estar, melhora da autoimagem, redução do estresse, ganho de autoestima e redução da depressão. E aí, para a gente ir finalizando a nossa palestra, para ela não ficar muito extensa, né, tem essa revisão de literatura aqui, que ela mostrou que 88% das intervenções de sucesso na questão do peso, elas tiveram algum tipo de atividade física e exercício envolvida. Né? Então, aqui no gráfico, a gente traz aqui a questão, né, do excesso de peso e obesidade, e aí a intervenção que foi feita foi uma redução da total de calorias ingeridas, uma dieta de melhor qualidade com macronutrientes bem distribuídos, né, que são a gordura, a proteína e carboidratos, o controle da glicemia, uma dieta rica em fibras e suplementos fitoterápicos, né, chás, ervas em geral, e a frequência alimentar. E dentro dessa intervenção foram associadas atividades físicas e terapias comportamentais que contribuíram para a perda do peso e também para a manutenção desse peso após um ano. As pessoas que não seguiram esse protocolo, elas tiveram um retrocesso, que é esse relapse aqui.
e elas voltaram a ganhar peso. Então, as pessoas, né, esse 88% dessas pessoas que fizeram esse programa, que é essa sequência, elas conseguiram continuar perdendo peso e manter o peso ao longo de um ano. E aí, que é o ponto principal, né, que acho que é isso que eu quero deixar para vocês. Existe uma diferença muito grande entre perda de peso e perda de gordura. Porque a perda de peso, ela está relacionada à dieta e treinamentos inadequados, o uso de medicamentos ou fórmulas para inibir o apetite. Então, com certeza, vocês já devem conhecer pessoas que fizeram uso desses remédios, ou vocês mesmos, e depois tiveram um reganho de peso. Por quê? Esses remédios, eles vão atuar lá no hipotálamo e eles vão controlar a relação daqueles hormônios, grelina e leptina. Só que o remédio ele vai gerar ali uma barreira, não deixando o hormônio fazer a função dele. Então, após passar o efeito desse medicamento, esses hormônios que estavam reprimidos vão ser soltos, e aí o pandemônio está feito, e aí você vai acabar voltando aos velhos hábitos e vai acabar ganhando peso novamente. E aí vai gerar também a perda da massa muscular, o perda de gordura e de outros líquidos corporais. Também tem uma redução da aptidão física, diminuição de força, baixo desempenho, envelhecimento precoce e uma redução da imunidade. Então, esse é o processo de perda de peso. Quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de perda de gordura, onde a dieta e o treinamento estão adequados para você, então não existe um método fechado que sirva para todo mundo, isso é estratégia de marketing para vender e te enganar. O plano tem que ser elaborado para a sua pessoa, nas suas condições, que vai favorecer a redução da gordura corporal acumulada, melhorando a sua aptidão física, tendo um ganho de força, melhorando o seu desempenho, retardando o envelhecimento e diminuindo a redução de riscos para as doenças. E aqui tem esses dois desenhos que é para mostrar justamente isso. Né? Nós temos duas pessoas exatamente com a mesma altura e o mesmo peso. E nós vamos ver silhuetas completamente diferentes. Por quê? A massa muscular, ela pesa mais que a gordura, porque ela tem uma densidade maior. Então, muitas vezes, a pessoa está num processo de emagrecimento com treinamento de musculação e ela acaba ganhando peso, porque ela aumentou a massa muscular e ela acha que ela engordou. E, na verdade, não. Foi um ganho de massa muscular. Por isso que é sempre fazer o importante a avaliação da composição corporal, que é para sempre ir acompanhando se a pessoa está perdendo gordura e ganhando massa muscular, ou se não, fazer os ajustes necessários para a gente inverter se ela estiver perdendo massa muscular e ganhando gordura. E aí, tomem cuidado com esses tipos de propaganda. Né? Normalmente, eles usam órgãos de saúde como a Anvisa para falar que o medicamento foi liberado e te dá uma perda fantástica de peso em pouco tempo. Eles usam países, né, que no caso estão falando aqui dos Estados Unidos, que é aprovado lá, só que como a gente viu, o ganho de peso é um problema mundial e se fosse tão simples de resolver com R$20 por mês, nós não teríamos pessoas obesas no mundo. Né? Então, cuidado com esses marketings aqui que influenciam as pessoas a tomar esses remédios que não vão fazer efeito nenhum para perda de peso. Isso aqui é um dinheiro jogado fora. E aí, nós também temos do lado do exercício, né? Do lado da dieta. Então, nós temos as questões de jejum intermitente, então nós temos estudos mostrando que o jejum intermitente e uma dieta normal não tem diferença nenhuma a longo prazo. No final das contas, tanto faz, e o jejum intermitente favorece o ganho de gordura por ficar longos períodos sem comer. Você vai perder peso, não emagrecer. Então, o cuidado com as dietas da moda, pois elas não vão te ajudar a emagrecer de verdade, elas vão te auxiliar a perder peso. E nessa perda de peso, você está perdendo massa muscular, comprometendo a sua saúde. E nós temos também a questão do exercício, né? Nós temos aí exercício para emagrecer rápido, treine apenas 5 minutos por dia para emagrecer. Isso aqui também é outra enganação, são pessoas também usando de marketing para atrair pessoas, mostrando um caminho fácil que não existe. Novamente,
se fosse tão fácil perder peso assim como essas pessoas mostram, nós não teríamos problemas com excesso de peso e obesidade, porque 5 minutos de exercício por dia, eu acho que todo mundo consegue fazer. Então era bem simples resolver o problema da obesidade mundial. Então cuidado com essas propagandas enganosas e também com as blogueiras, né? Isso eu acho interessante, que são algumas blogueiras que elas não são fitness, mas elas trazem essa questão de mostrar que as fotos que a gente vê nas mídias sociais, na verdade, não é bem aquilo, né? Então nós temos a imagem real da pessoa e quando ela faz a pose para tirar a foto para postar lá nas mídias sociais, ela parece ter um corpo lindo, maravilhoso, que as pessoas cobiçam, e a realidade não é isso, né? Tem celulite, tem gordura acumulada, tem a barriguinha. Então também cuidado com as influências de marketing que, de certa forma, te direcionam para o caminho errado. E aí, para a gente fechar, então, quais são os 3 passos para ter um sucesso no seu emagrecimento? Então, o primeiro passo é o conhecimento. Conhecimento é isso que eu estou trazendo um pouco para vocês, dessa complexidade que é o processo de emagrecimento, todas essas nuances e relações, inter-relações que envolvem o emagrecimento. O segundo passo é pôr em prática esse conhecimento. E o terceiro passo é repetir essa prática. Pois o processo de emagrecimento é um processo de médio e longo prazo, né? Não é do mesmo jeito que você levou meses e anos para ganhar o peso, para perder ele de forma saudável também você vai levar meses e anos. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Gostaria de agradecer muito o BNI, que é o nosso grupo de empresários aqui do ABC, né? São empreendedores que se ajudam mutuamente para o seu desenvolvimento. Aproveito para convidar todos para um dia aparecer nas nossas reuniões às terças-feiras. Gostaria de agradecer a Nívia, que representa o grupo Rinodê, que tem o Detox Week, que é uma semana com suplementos de nutrientes que vão ajudar você a ajustar a sua alimentação, ingerir uma quantidade maior de proteínas, menos carboidratos, ter uma semana de alimentação mais equilibrada para você começar esse movimento do emagrecimento. E aí, fazendo um pouquinho de merchandising, puxando a sardinha para o meu lado, né, convido vocês a visitarem o nosso site, né, o personalfitnessforhealth.com.br. Lá tem disponível um e-book que traz algumas informações para você ter os cuidados com a sua saúde através da prática, atividade física e exercício. É totalmente gratuito, é só ir lá e fazer o download.